Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, você que nos acompanha pela internet. Este sábado na Igreja da Vila das Belezas, na Igreja Adventista da Vila das Belezas, é um sábado muito especial, pois nós comemoramos 165 anos da Escola Sabatina. E para você que está nos acompanhando e não sabe o que é a Escola Sabatina, nós temos um estudo trimestral que nós fazemos em casa, é um estudo também diário da Palavra de Deus, da Bíblia, e este é um exemplar deste trimestre, outubro, novembro e dezembro, e nós estamos estudando sobre a unidade em Cristo. E nós, de uma maneira especial, preparamos este programa para você que nos acompanha em casa, pela internet. Nós preparamos este programa de debate, de discussão da Palavra de Deus, de um dos temas da lição da Escola Sabatina. E algo interessante é que nós estudamos esta lição mundialmente. Então, todos os adventistas no mundo estão estudando a mesma lição, o mesmo tema. Isso certamente já traz algo relacionado ao tema da lição da unidade em Cristo. E nós estudamos durante esta semana o segredo da unidade. Como que nós podemos, então, estar unidos em Cristo, com Cristo? E nós estudamos, então, especificamente a epístola de Paulo aos Éfesos. Então, nós estudamos a mensagem de Paulo para os cristãos na cidade de Éfeso. Nós estudamos também que a cidade de Éfeso era uma cidade fundamental, principal no contexto daquela época, uma cidade comercial também, e pessoas de diversas regiões do mundo habitavam ou fluíam àquela cidade, pessoas de diversas etnias, nacionalidades, cultura. Então, certamente o ambiente da cidade de Éfeso era um ambiente muito propício a divisões, muito propício. E a preocupação de Paulo era a unidade da igreja, formada ali por judeus, por gentios, e a preocupação dele era orientar, então, como que esta igreja poderia permanecer unida. E nós vimos também que Paulo, pela epístola, pelos seus escritos, também revela o propósito de Deus, o propósito sublime de Deus, de reunificar todas as coisas em Cristo Jesus. E certamente isso acontecerá de uma maneira plena no tempo do fim, em que todas as coisas serão reunificadas em Cristo. Eu gostaria de apresentar para vocês que estão nos acompanhando, as pessoas que participarão conosco deste debate, desta discussão da lição. Eu tenho aqui do meu lado esquerdo a Ana, ela é membro da Igreja Adventista da Vila das Belezas, estudante no NASP, faz psicologia no NASP. E nós temos também aqui o Paulinho, é membro também da Igreja Adventista da Vila das Belezas, ancião aqui nesta igreja. E nós temos também um convidado especial, o pastor Sérgio. Olá. Ele é o departamental de Ministério Pessoal aqui da Associação Paulista Sul e também é o diretor da lição da Escola Sabatina para toda a associação. Sejam todos bem-vindos, eu acredito que será uma bênção neste momento discutirmos a lição desta semana. Vai ser sim. Vamos lá então? Vamos iniciar então. Muito bem. Você que está em casa, está acompanhando com a gente, pega a sua Bíblia. Vai ser interessante você acompanhar esse estudo. E ao pegar a sua Bíblia, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma prece para abrirmos a Bíblia então e pedir a orientação do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por seu carinho e cuidado com cada um de nós. Por favor, Senhor, derrama o Teu Santo Espírito sobre todos nós agora e que, iluminados por Ti, possamos compreender a Tua palavra e colocá-la em prática em nossas vidas. Abençoe a todos nós, rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem. Pastor, o senhor citou aí, né, que a igreja de Éfeso, ela vivia num contexto cultural assim múltiplo. Pessoas de várias etnias, religiões diferentes, classes sociais diferentes, livres, escravos. E isso tudo são peças que ajudam a proporcionar divisões e desunião. Como é que Cristo consegue unir essas pessoas? Como que nós poderíamos unir essas pessoas? Será que existe na Bíblia, nesse livro especialmente aqui de Éfeso, alguma passagem que mostra um ponto central onde essa união acontece? Pastor,
Com certeza a gente tem aí um ponto que acaba unindo todas as pessoas em Cristo. Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia em Efésios 1, a partir do verso 3. Paulo estava escrevendo ali para o povo de Éfeso, e é interessante que ele começa já falando de bênçãos, coisas que Deus tinha especial para aquele povo, mas não só para aquele povo. A gente vai entender daqui a pouco que isso aqui tem tudo a ver conosco hoje. E ele começa dizendo assim, ó, a partir do verso 3, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Eu queria parar aqui um pouquinho para a gente falar aqui especificamente de dois conceitos. Nós vamos falar primeiro sobre a adoção. Olha que coisa interessante que aconteceu ali, o que Paulo estava dizendo para aquele povo. Como o pastor Benjamin já começou ali falando, o povo na igreja de Éfeso, existiam várias pessoas diferentes, e ali existiam judeus, existiam pessoas que não eram judeus, que eram tidos na época como gentios, e com certeza os gentios eles se sentiam assim muito menosprezados, porque o povo judeu fazia questão de dizer assim, olha, vocês não fazem parte da promessa de Deus, porque nós somos filhos da promessa e vocês não são filhos da promessa. E agora Paulo vem com uma mensagem diferente. Ele diz assim, não, olha, agora não tem mais esse negócio de que um é filho e o outro não é filho. Todos nós somos filhos porque através da morte de Cristo, Cristo nos adotou a todos. Agora somos todos iguais. Eu fico pensando assim no povo daquela época, o bem que deve ter sido quando chegou no ouvido das pessoas, o bem que fez para aquelas pessoas, porque elas não se sentiam queridos, elas não se sentiam parte da família de Cristo. E agora com essa mensagem de Paulo, elas se sentem integrantes da família, entende? Agora sim, e é interessante, porque não era um filho qualquer, era um filho escolhido. Deus escolheu, falou assim, não, olha, você agora vai fazer parte da minha família. Essa palavra adoção dá tudo a ver com isso, né? Porque imagina uma criança, cuja maior necessidade deles é o carinho e a presença dos seus pais. E agora eles são adotados e por escolha, como você colocou aí, na escolha de Jesus, adoção. Você falou que eram dois conceitos. Desculpa. Pastor? Imagina, e eu acho interessante que ao sermos adotados em Cristo, e Paulo, de uma maneira frequente, ele usa essa expressão na epístola, em Cristo, nós pertencemos então à família de Deus. E a família do céu e a família da terra é uma só em Cristo. Aí está o propósito que foi revelado por Deus em Cristo, de reunificar todas as coisas nele mesmo. Então, ao sermos adotados por Deus, o Pai, nós somos filhos de Deus e, consequentemente, cordeiros com Cristo Jesus. Isso é uma promessa maravilhosa, onde também não há distinção entre judeus, gentios, bárbaros, gregos, todos somos um em Cristo Jesus. Muito bem. Você falou que eram dois detalhes. Primeiro, a adoção. Exatamente. E o segundo detalhe que o verso aqui traz é a respeito da predestinação. Esse conceito de predestinação, ele pode nos dar uma ideia errada. Algumas pessoas podem olhar e falar assim, não, mas se alguns são predestinados para ser adotados como filho de Deus, que é o que está escrito na Bíblia, então alguns podem ser predestinados à perdição. Mas esse não é o conceito bíblico. O conceito bíblico é justamente o da bênção, de que Deus predestinou todos para ser salvos. Inclusive, a lição ela traz um outro verso que é muito conhecido, São João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele, não é para alguns, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, assim, quando o conceito bíblico diz sobre predestinação, é justamente assim, todos nós temos direito a sermos chamados filhos de Deus e temos direito à salvação. Muito bem. Predestinação é o destino principal que Deus colocou para a gente, né? A salvação era o que Ele desejava para a gente desde o começo. Infelizmente, o pecado veio e atrapalhou, né, os planos de Deus, mas a vontade dEle é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pastor, a gente vive num momento em que o pecado atrapalhou. Tem barreiras, tem problemas, tem dificuldades. Como é que fazemos para num mundo como hoje, cheio de barreiras e dificuldades, a gente conseguir transpor essas barreiras? Está nas nossas mãos? Será que existe algum líder humano que consegue derrubar essas barreiras e unir essas pessoas? Eu acredito que sim. Se nós pensarmos na humanidade de Cristo,
Ele é aquele que derrubou todas as barreiras existentes. Então, se nós tivermos como referência a pessoa de Cristo, certamente então não teremos essas paredes, esses muros de separação que acabamos criando. A Bíblia diz isto aqui no capítulo 2 da epístola. Eu gostaria de ler 2 versículos, os versos 13 e 14, em que diz exatamente isso. Paulo ele diz assim no verso 13: Mas agora em Cristo Jesus, olha só a expressão em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Verso 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E ambos aqui se referem então tanto aos judeus como aos gentios, ou seja, de ambos os grupos em que havia, como Paulinho bem disse, essa barreira de separação, em Cristo ambos foram feitos então um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio deles, a inimizade. É interessante que o templo em Jerusalém, naquela época, existia um muro de separação, onde era um limite até onde os gentios poderiam ir. Daquele muro em diante, somente os judeus poderiam entrar, com sinais, com avisos, que se o gentio se colocasse depois do muro, ele estaria correndo risco de morte, então. Ele pagaria, né? E uma das consequências é a própria vida. A própria vida, então, em ter desobedecido aquela atitude. Paulo está fazendo uma referência a este muro, que em Cristo agora este muro ele foi derribado, ele foi destruído, e nós somos todos agora, independente da etnia, religião, contexto cultural, todos nós somos um em Cristo Jesus. Pastor, para a gente já começar a pegar o que o autor da lição vem tentando nos mostrar durante a semana, olha que o título geral é o segredo da unidade, né? Qual que é esse segredo? A gente já falou nos 2 dias aqui, nas dois conceitos que a gente falou, porque a gente falou sobre ter as bênçãos em Cristo e agora, de novo, ser derrubada as barreiras em Cristo. Se a gente for olhar pelo conceito ou pelo mundo atual, na verdade, o mundo tem várias barreiras, se a gente pensar nas barreiras de hoje. E o natural é que essas barreiras apareçam, porque nós somos diferentes. Nós viemos de culturas diferentes, nós viemos de famílias diferentes, de locais diferentes, nós temos trabalhos diferentes. Então, nós somos pessoas diferentes. E as barreiras vão aparecendo. Agora, o segredo para que essas barreiras deixem de existir é justamente a unidade em Cristo. Sem Cristo, talvez seja até uma utopia dizer isso. É quase impossível pensar que as pessoas vão conseguir uma união, vão conseguir ir para a mesma direção. Agora, quando a gente fala que nós vamos ter uma unidade em Cristo, aí essas barreiras começam a cair. Na lição, ela vem falando que a gente tem que fazer um esforço intencional para a gente conseguir amar as pessoas, todas as pessoas, porque realmente a gente tem o costume de fazer essas separações, a gente acaba criando grupos, é normal do ser humano, né? A gente cria grupos e a gente sempre vai se unir com pessoas que são mais semelhantes com a gente, têm ideias semelhantes. Então, acaba surgindo um favoritismo, que é visto como algo muito ruim, né? Então, que a gente tem que se esforçar para poder amar o próximo mesmo, porque não é algo natural nosso. Você tocou num ponto muito interessante, né? Por exemplo, havia a parede lá no templo, que já fazia distinção. Quem podia passar era judeu e quem ficava do lado de fora era o estrangeiro. Mas ainda que se derrubasse essa parede, as diferenças iam continuar mundo afora, né? Então, não é só derrubar essa parede, mas o mundo precisa de alguma coisa para uni-los. O que poderia unir essas pessoas? Existe alguma coisa? Porque não é só derrubar o muro, esse muro precisava de ser substituído. O que vem ajudar a unir essas pessoas no mundo? Existem sentimentos, ferramentas, o que o cristão sim, pode encontrar na Bíblia para buscar esta união e encontrá-la? Sim. Ainda em Efésios, no capítulo 4, os versículos 1 ao 3, vem dizendo um pouco sobre qual que é o segredo para a gente conseguir se manter unido, né? Tanto é que o subtítulo é a unidade da fé. Então, fala assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, com humildade e mansidão,
longanimidade. E a lição ainda inclui que é importante a gente deixar o egocentrismo e o orgulho de lado, que são coisas que atrapalham também a gente a se manter unidos. Às vezes surgem divergências num grupo, numa unidade, o que é normal. Só que é importante a gente se comunicar para que essas divergências elas sejam barradas, né? Elas sejam solucionadas. Então, é importante a gente deixar o orgulho de lado, o egocentrismo, e agir sempre com mansidão, longanimidade, paciência também é importante, que nem vem dizendo na palavra de Deus. Olhando aqui os próximos versos até, Ana, o verso 4 até o verso 6, diz assim, ó, há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Eu não sei, quando a gente começa a falar sobre união e ter um só, dá um senso assim de uniformidade. E aí eu queria discutir um pouco com vocês aqui para ver se isso é possível. Será que nós somos todos iguais? Então, nós somos todos uniformes, todos do mesmo jeito, todos da mesma forma? Será que é isso que o texto bíblico está dizendo? Então, é interessante esse tema que o Paulinho tocou, porque unidade é diferente de uniformidade. E nós temos, numa visão de uma igreja mundial, diferentes culturas, diferentes contextos, porém, a igreja deve estar unida, mesmo não sendo uniforme. E quando eu falo aqui de não ser uniforme, significa que Deus ele não quer padronizar como todos se vestem. Ele é criativo, Ele né? é criativo, Ninguém criativo faz exatamente. pessoas na forminha. Quando Se ele nós fez os pensarmos animais, ele não entre fez só o elefante, né? Então, Ele fez um monte de animal diferente. exatamente, se nós pensarmos entre nós aqui, nós temos diferentes tipos de cabelo, nós temos diferentes tipos de penteado, maneiras de se vestir. É claro que existem princípios que regem todas as coisas, mas a unidade é alcançada em Cristo e Deus ele não requer de nós uniformidade, mas sim unidade. Eu acredito que, na verdade, o que traz essa uniformidade, essa união, nós temos o mesmo propósito. Exatamente. Como nós estamos todos ligados a Cristo, e o grande propósito de Cristo sempre foi a salvação das pessoas. Então, quando nós temos o mesmo propósito, nós estamos ligados em Cristo, preocupados e focados na salvação das pessoas, aí, assim, é lógico, nós pensamos diferente, nós fazemos coisas diferentes, eu trabalho em uma coisa diferente do que a Ana vai trabalhar assim que se formar, ou que já trabalha hoje, que os pastores trabalham, mas nós vamos ter o mesmo foco, que é a salvação das pessoas. Então, eu posso trabalhar lá no meu trabalho, no meu escritório, lá onde eu estou todo dia, eu posso estar também trabalhando por salvação de pessoas, assim como o pastor aqui trabalha por salvação de pessoas, o pastor Sérgio, o pastor Benjamin trabalha por salvação de pessoas, assim como a Ana, quando estiver lá no seu trabalho, ou mesmo na faculdade, estudando, pode estar preocupado com a salvação de pessoas. Então, estamos todos num propósito só. Exatamente, regidos pelos mesmos princípios. Eu gostaria de só fazer uma observação em relação à questão do amor que a Ana mencionou, como sendo, então, algo que traz o elemento unificador. Sim. Existe um pensamento predominante, você que está em casa pode compartilhar deste pensamento, que é o amor que nos une. Porém, nós temos que refletir a respeito disso. O que vocês acham? Que é o amor que nos une ou a palavra que nos une? Eu acho interessante isso, porque se nós pensarmos que o amor nos une, eu posso pensar que eu estou unido a uma pessoa que está completamente distante de Cristo, em rebelião a Deus. Amar, nós devemos amar a todos, porém a nossa união é no assim diz o Senhor na palavra de Deus. É interessante no capítulo 2, eu gostaria de ler aqui alguns versículos, do verso 19 ao 22, eu só gostaria de ler aqui o verso 20, que vai dar um fundamento para aquilo que eu estou falando. O verso 20 do capítulo 2 diz assim, ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. O que seria aqui fundamento dos apóstolos e profetas? Profetas, Antigo Testamento, apóstolos, a palavra do de Novo Deus Testamento, como um todo. de Deus. Exatamente. Então, a nossa unidade, o edifício que é a igreja, que são pessoas, é na palavra de Deus. Agora, a massa, o cimento que dá essa liga, essa cola é o amor. Porém, a unidade é por meio de Cristo e por meio da sua palavra. Muito bem. E essa questão do amor aí, ela tem que ser sempre bidirecionada, né? É o amor a Deus
E se amamos a Deus, esse amor vai ser direcionado também às pessoas que estão ao nosso redor. Não há como a pessoa dizer que ama a Deus, a Bíblia diz isso, né? E não demonstra, não derrama esse amor para quem está ali à sua volta. Com relação a divisões, né? A Ana colocou bem aí a respeito da humildade. O orgulho é uma das coisas assim que atrapalha muito a gente no nosso relacionamento. Se aproximar, pedir perdão. E quantos desaforos, né, a gente segura e sustenta, porque a gente tem aquele ditado que fala assim, não vou levar desaforo para casa. O orgulho às vezes sustenta isso. Se quisermos ter unidade com todo mundo, a gente tem que aprender a engolir, às vezes, o nosso orgulho, pensar no bem comum. E voltando aqui só, até pegando um gancho que o pastor Benjamin falou, na verdade isso só faz sentido na nossa vida através da palavra. Porque se a gente for pensar no mundo de hoje, o que o mundo prega não é isso. É exatamente ao contrário. É que nós precisamos nos posicionar, e precisamos ser firmes, e precisamos mostrar que nós estamos à frente, que nós que mandamos, senão você nunca vai ser ninguém. É isso que o mundo prega. Eu até disse outro dia aqui em uma das nossas classes, eu estava conversando com os membros ali, eu sou formado em administração de empresas. E eu lembro muito bem que em uma das matérias, teve um professor que ele ficou praticamente o semestre inteiro dizendo para a gente que se a gente quisesse subir nas empresas e crescer, ser alguém, eu precisava puxar o tapete do outro. Porque ali todos seriam meus concorrentes. E veja que o conceito bíblico não é esse. Essa é a visão mundana, né? Exatamente. O conceito bíblico, para que a gente encontre essa paz e para que a gente consiga essa unidade, é justamente o conceito da humildade, de olhar para o meu irmão como alguém que realmente eu amo e que é meu irmão, que está do meu lado, que está junto comigo, que a gente está junto numa mesma caminhada, né? E olhar de forma divisória, assim, essa divisão, ela não é apenas maléfica para o ser humano em si, porque a gente necessita, a gente acaba destruindo o relacionamento que a gente mesmo necessita, mas ela é também prejudicial para a igreja em si, porque quando a igreja vive com desavenças e desunião, nós acabamos desrespeitando o próprio nome de Cristo, a sua mensagem, acabamos dando ocasião para que o inimigo, né, da verdade Semeie discórdia, e não apenas atrapalhe o crescimento da própria igreja, como também seja um mau testemunho para as pessoas que estão aí fora, vai dar ocasião, né, para que aqueles em que Deus está trabalhando no coração, ao olhar para a igreja, falam, olha, não quero fazer parte desse povo, Deus não está ali. Quando, na verdade, né, nós devemos deixar Deus entrar e Ele unir a gente nesse único propósito, nessa única missão de salvar almas. Mas não podemos, então, tomar a frente, mas na igreja existem líderes. Na igreja existem pessoas que estão à frente. Então, como é que eu posso conciliar unidade com liderança? Na Bíblia, existe a expressão de que existem líderes? Neste contexto dessa lição que nós estudamos, tem liderança na igreja? Deus colocou? Temos em algum lugar essa liderança? Sim, certamente. O capítulo 4, ele apresenta esse conceito de Deus ter concedido dons para os homens, para a igreja, para as pessoas exercerem um papel de liderança. O que nós temos que entender é que a hierarquia, ela não está relacionada a grau de importância pessoal, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Para Deus todos somos filhos dele, somos iguais, não há diferença. Porém, há uma hierarquia funcional. Então Deus ele instituiu líderes para fazer então, por meio dos dons que ele concedeu a esses líderes, estimular os membros a desenvolver o dom que Deus deu para cada um deles. Então, os dons espirituais servem para a edificação da igreja e para a proclamação do evangelho também. E os líderes têm um papel fundamental em treinar, em discipular, em estimular com que os membros da igreja pratiquem esses dons espirituais. Então, o líder é fundamental Sim. no processo de unidade. E uma coisa que eu costumo dizer, e eu acho que a gente tem que pensar assim, todos nós, em algum grau, somos líderes. Seja dentro de casa, seja verdade. junto com os amigos, seja na própria igreja, seja no trabalho. Algum grau de liderança você acaba tendo. E o que Deus nos chama e o dom que Ele nos dá para sermos líderes é justamente para, então, já que nós temos esse dom, exercer de maneira em que a vontade de Deus seja mostrada para as outras pessoas. Não é para ser um líder, para poder oprimir as pessoas e dizer assim, não, agora todo mundo tem que pensar como eu estou pensando. Até porque essa não é a função do líder, né? Exatamente. E se nós pegarmos
os relatos bíblicos, a gente vai ver que os líderes escolhidos por Deus normalmente eram pessoas que estavam ligadas a Deus e que nada mais eles deveriam fazer do que ser um caminho para que a mensagem de Deus chegasse ao povo. É o que está escrito aqui em Éfeso. Olha só, Éfeso capítulo 4, dos versículos 11 ao 13. Diz assim, ó: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Citou aqui alguns cargos de liderança, né? E olha, continua dizendo, ele fez isso, concedeu alguns para esses cargos, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, isso tinha um propósito, era aperfeiçoar a família de Deus, o povo de Deus, e edificar o corpo de Cristo aqui, que é um exemplo, é a igreja. E o verso 13 termina dizendo assim: até que cheguemos à unidade de fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E aqui ainda colocam um ponto, né, um objetivo, qual é a meta de todos os cristãos. É um crescimento que não vai acabar, porque tem que chegar, nosso foco é Cristo, em sua plenitude, e é um crescimento que nunca para. Esses mestres, esses líderes, então, não estão aqui para desempenhar a função sozinho. São dois pontos que eu acho interessantes aqui dentro da lição que estudamos essa semana. O primeiro ponto é que não existe um grupo de pessoas que foi escolhido por Deus, mesmo esse grupo aqui citado, para fazer todo o trabalho. Não é esse o contexto da história. Esses líderes, mestres, professores, pastores, evangelistas, não é um grupo chamado para fazer todo o trabalho. Isso não existe. A responsabilidade da pregação do evangelho é de todos. Exatamente. E o segundo grupo que não existe são pessoas que não foram chamadas para fazer nada. Então não temos esses dois grupos. Um grupo que foi chamado para fazer tudo e também não temos ninguém que tenha sido deixado de lado a ponto de não fazer nada. Todo mundo que faz parte do corpo de Cristo tem uma função, um ministério e um serviço, não é, Ana? Sim, a gente vê a importância da unidade, não da uniformidade, né? Porque talvez eu sirva para exercer um cargo, só que talvez você não. E assim sucessivamente. Talvez eu leve mais jeito para liderar uma tal situação e você leve jeito para liderar uma outra situação. Então, a importância, mais uma vez, da unidade, para você liderar diferentes aspectos, ministérios na igreja que seja. A metáfora do corpo, eu acho que ela é excelente para poder exemplificar isso, né? Cada um tem a sua função. Num corpo, né, um ser humano tem o seu corpo ali, cada pedaço do seu corpo ele serve para alguma coisa. É fundamental e essencial. E assim, não adianta você querer dizer que não, esse pedaço não serve para nada. Um tempo atrás eu estava jogando futebol e eu quebrei meu dedinho. É só um dedinho. Eu tenho 20, porque tem 10 nas mãos e 10 nos pés. Mas eu não consegui fazer mais nada. Tive que ir para o hospital, teve até que fazer uma cirurgia tal para poder consertar o dedinho. E assim, eu fiquei dias, meu corpo inteiro, dias sofrendo por causa daquele dedinho. E aí, quando você tem um problema com qualquer pedaço do membro, aí você sente o quanto que aquele membro é precioso e ele é necessário. No corpo de Cristo, né, quando nós estamos falando dos membros da igreja, é a mesma coisa. Cada um tem a sua função. Cada um tem, e não existe um melhor ou o pior. Na verdade, para que o trabalho seja completo, todos precisam trabalhar em conjunto. Desde a pessoa que consegue fazer o trabalho da recepção, porque, por exemplo, é um trabalho que eu não consigo fazer. É incrível. Assim, eu gosto de falar aqui na frente, posso vir, pregar, mas ficar ali na frente cumprimentando todo mundo e sorrindo, às vezes eu acho que não sou a pessoa certa para isso. Mas tem irmãzinhas que são certas para isso. Né? E cada um tem a sua função. E no contexto todo, quando a gente junta todo o trabalho, aí nós chegamos num resultado real, que é alcançar as pessoas. Olha só, a importância de cada um, mesmo dos simples, dos que se consideram aos seus próprios olhos pequenos, né? Diante de Deus somos todos iguais, como também a importância da existência de líderes cujo objetivo é levar o trabalho de todos. Aqui em São Paulo a gente tem muitos monumentos, pontes, né? Outro dia, passando com o meu filho na ponte Jornalista Roberto Marinho, que é um marco, um ícone aqui de São Paulo, ele, aprendendo a ler, ele leu lá o nome e falou assim: pai, que nome é aquele? Aí eu falei: é uma pessoa importante. Ele falou: é quem construiu a ponte? Eu falei: não, quem construiu a ponte não. Aí, próximo ali, tem uma placa dizendo o nome do engenheiro responsável pela obra, né? E eu falei: quem construiu a ponte foi ele. Aí li o nome do engenheiro passando ali. Ele falou assim: mas ele construiu isso aqui sozinho.
né? É claro que não. Essa é a posição da liderança. O nome do homem que foi o engenheiro responsável pode estar até ali associado à produção daquela ponte, ao projeto. Mas é óbvio que ele nunca faria aquela obra sozinho. Quantas pessoas foram importantes ali para que essa ponte, né, que é importante, é um monumento de São Paulo também, existisse. No corpo da igreja, no corpo de Cristo é a mesma coisa. Algumas pessoas são dotadas por Deus por dons, alguns dons, para que assumam a liderança. Mas a sua função como líder não é fazer o trabalho sozinho. Pelo contrário, é dar valor, sentido e significado ao serviço e ao ministério de todas as outras pessoas. É compartilhar aí e abrir as portas para o trabalho. E assim, a vida do cristão, ela só faz sentido quando a gente realmente entende que eu faço parte desse trabalho. E descubro qual que é a parte que eu faço. Porque às vezes eu quero fazer a parte que o pastor Benjamin recebeu o dom para fazer, e aí eu falo assim, não, mas eu não consigo fazer, porque o pastor Benjamin faz tão melhor do que eu. Talvez faça mesmo, mas porque não é aquele o meu pedaço, né? O meu pedaço é outro. E assim, a gente precisa, como cristão, descobrir qual que é o dom, o que Deus realmente colocou na minha mão para que eu pudesse fazer, e aí eu vou fazer parte desse corpo, e aí a minha vida vai fazer sentido como cristão. E a descoberta desse dom é fundamental, pelo texto que o pastor Sérgio ele leu para nós, do capítulo 4, é fundamental para chegarmos não somente à unidade, mas à maturidade em Cristo Jesus. Então, como que eu descubro o dom? É uma pergunta interessante. Como que eu posso descobrir o dom que Deus me deu? E só voltando assim um pouquinho em relação ao tema, como que eu posso ser edificado por um dom que Deus concedeu ao membro da igreja? Darei um exemplo tangível a respeito disso. Então, eu estou aqui pregando e as pessoas estão ouvindo a pregação e sendo edificadas por isto, sairão da igreja para compartilhar a mensagem que receberam com outras pessoas. Então nós temos o edificar a igreja e o edificar outras pessoas também na proclamação do evangelho. E como que eu posso descobrir o dom? Se eu tenho o dom para pregar, liderar, cantar, enfim, como que eu posso fazer isso? Primeiro, se envolvendo, né? Coloque-se, primeira coisa é mostrar a vontade de se envolver. Não se acanhe, não se coloque no canto, vá para frente, se envolva com vários ministérios. Em algum momento você vai perceber o que você já se sente melhor fazendo. Existe também o dom já direcionado pelas nossas habilidades naturais, né? O dom é um presente de Deus, mas Deus pode usar as nossas habilidades naturais. Tem gente que já tem habilidade para fala, tem gente que não tem habilidade para fala, mas tem uma boa habilidade para fazer outras coisas, prestar atenção no ambiente. Olha só o cenário que nós estamos aqui hoje, né? A gente combinou de não citar nada, mas vale a pena falar, né? Olha, poxa, quem pensou nesses detalhes? Existe uma pessoa por trás, né, desses detalhes todos estão aqui, desde o tapete, tem que colocar uma mesinha aqui, um bolo bonito feito de lições da escola sabatina. Então vamos aproveitar e mandar um abraço para ela ou não? Com certeza, mandar um abraço para a Nid. Nid, a diretora da Escola Sabatina. A Nid é a diretora da Igreja Escola Vila das Sabatina. Belezas. Muito bem. E ela pensou nesses detalhes. Então, veja, na hora de sentar aqui, né, era para ter uma cadeira a mais aqui, não era? Ela falou, olha, não, para sentar ali na frente da câmera não dá. Mas, puxa, a presença dela já foi marcada aqui. Então, as pessoas podem descobrir seu dom assim, envolvendo, misturando, colocando a mão, participando, ouvindo o que os outros dizem e mais, né? Paulo fala que a gente pode procurar com zelo os melhores dons. Não é simplesmente sentar e falar assim, Senhor, faz agora alguma coisa acontecer aqui comigo. É a gente buscar conhecer, estudar e se desenvolver para que o dom também possa crescer em nós. Exatamente. Então, eu concordo plenamente com o comentário do pastor Sérgio. E muitas vezes no início, quando vamos tentar arriscar algo, vamos supor pregar, quem sabe no início você pode ficar muito nervoso, preparar um sermão de 1 hora e pregá-lo em 10 minutos. Isso aconteceu comigo, com todos aqueles, né, que pregam. Mas é interessante também a confirmação das pessoas, membros da igreja, do dom que Deus te deu. Não que nós queremos ter o ego acariciado, mas a confirmação do dom. Deus te usou. Deus falou por meio de você a mim, falou ao meu coração. Essa confirmação também é algo importante. E nós temos que entender que o exercer os dons espirituais é fundamental para a unidade, para o crescimento da igreja, o crescimento pessoal e particular nosso, da igreja e para a proclamação do evangelho.
Por isso que Deus, em Cristo, concedeu dons aos homens com estas finalidades. E esses dons, você falou, né, escutar o que outras pessoas dizem, eu acho até interessante que a gente tem a tendência pelo pecado de ter um problema de visão sempre distorcido. Um dos problemas é enxergar a gente menor do que a gente é. É um problema. Às vezes você fala bem, você consegue desenvolver um raciocínio que você não viu que você fez isso, mas produziu impacto na vida dele. Vale a pena ouvi-lo. Às vezes a visão pode ser distorcida também para o outro lado, né? Você se enxerga muito maior do que realmente você é. E aí você acha que foi o máximo, que estourou e tudo mais. Eu me lembro quando eu estava começando a pregar e eu achei que seria legal cantar também. E eu ensaiei para cantar. E eu cantei na frente da igreja. Eu vi minha mãe chorando, meus irmãos escorregando no banco da igreja, assim, né? Eu pensei que estava todo mundo feliz e emocionado. Até que um irmão lá falou assim, olha... Para parar, né? Exato. Falou, olha, vem aqui um pouquinho mais cedo para a igreja, no programa da tarde aqui, e eu vou gravar você cantando para você ouvir. E eu achei que à tarde eu cantei melhor que de manhã. E quando eu fui ouvir lá a gravação, eu percebi por que a minha mãe estava chorando, por que meus irmãos escorregaram no banco da igreja, se escondendo. Eu percebi que não era para mim. Então, olha, mas dentro aqui da minha cabeça parece que é o Fernando Iglesias que está cantando. Mas quem está ouvindo daqui para fora escuta mais o Tiririca do que o Fernando Iglesias, né? Então, a gente precisa de ouvir realmente o que os outros estão falando. Mas para isso, a gente precisa de viver num ambiente seguro de bons relacionamentos. E como cristãos, a gente pode ter bons relacionamentos e como esses relacionamentos podem ser transformados para que a gente possa crescer e viver unidos em Cristo. A parte de quinta-feira da lição vem tocando nesse assunto. Eu acho que é interessante, antes de entrarmos assim especificamente nesse assunto, fazermos uma pergunta aqui, se é possível ser cristão sem igreja. Porque o pastor Sérgio aqui mencionou da questão do aspecto relacional com Deus e com o semelhante. E quando nós nos relacionamos, isso nos edifica. Em qual sentido? Tanto de oferecermos serviço para as pessoas, amarmos e sermos amados, mas também dos conflitos existentes. Nós amadurecemos com isso. Mas muitos hoje em dia, existe um movimento forte dos sem igreja, dos cristãos sem igreja. O que vocês acham? É possível ser cristão sem igreja? Eu sigo a Cristo, mas eu não preciso ir para a igreja. Igreja é criação dos homens, eu posso ser cristão aqui dentro de casa. O que vocês acham a respeito disso? Acho que a pessoa está confundindo, né, o verdadeiro âmbito do que significa a palavra igreja. Às vezes ele pode confundir igreja com uma construção ou uma congregação local. A Bíblia, quando coloca do ponto de vista de igreja, corpo de Cristo, ele está falando de todos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E se você aceitou a Jesus como Salvador da sua vida, você automaticamente faz parte desse grupo. Não tem como você aceitar Jesus e não desejar fazer parte desse grupo. Aceitar Jesus vai afetar o seu relacionamento primeiro com Ele e vai afetar o seu relacionamento com os outros. Então, não tem como ser individualista, estar livre do corpo de Cristo, do que a Bíblia chama de igreja, se você realmente aceitou a Cristo. Se aceitou, faz parte do corpo dele. Fica até meio incoerente, incompleto, né? Porque se eu sou cristão, automaticamente eu vou querer servir. Cristão é um pequeno Cristo. Então, eu tenho que servir de exemplo, assim como Cristo serviu. E o que ele fazia? Ele servia as pessoas, né? Ele estava o tempo todo em contato com as pessoas. E como cristãos, como igreja, a gente também tem que servir aos nossos semelhantes, né? Então, e o interessante é que na lição dessa semana, o texto bíblico fala não só sobre serviço, mas tem uns versículos aqui muito fortes. Por exemplo, o capítulo 5, verso 21. Diz assim, é até um tema para a gente conversar aqui, né? Fala assim, olha, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa palavra aí, sujeição, é uma palavra forte. O que ela significa aí para você? O que quer dizer se sujeitar uns aos outros? Será que é deixar com que o outro mande em mim ou pise em mim? Que sentido é esse aí? Então, sujeição é no sentido de submissão, mas eu acredito também no aspecto funcional. Não é uma submissão ditatorial, vamos dizer assim, de imposição, de obrigação. É uma submissão voluntária.
Esse é o ponto. E Paulo ele aborda aqui a questão da submissão da mulher para com o marido. O marido é o cabeça e faz uma comparação de Cristo sendo o cabeça da igreja também. Mas fala que o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. Então, que mulher não estará disposta a se submeter ou se sujeitar ao marido que dá a vida por ela? Nesse contexto, né, que você está falando, Aham. é muito maior o sacrifício do homem do que o da mulher nesse Em se sentido, né? submeter. Sim. Então nós temos, só um detalhezinho, nós temos a submissão do servo para com o Senhor, do filho para com o pai, e todas as submissões nesse contexto de Paulo aqui deve ser em amor, deve ser voluntária, fazendo para com o Senhor, no temor do Senhor. Eu acho que É um aí que tá o X da relacionamento questão. mútuo, né? Aí que está o X da questão. Porque quando a gente fala em sujeição, o pastor Sérgio que começou até a discussão assim, dá a impressão de algo ruim. Né? Dá a impressão Impositório. dá a impressão de que, como é que eu vou me sujeitar a Ana? Então quer dizer que ela é melhor do que eu, e eu tenho que fazer tudo o que ela está dizendo, tal. Mas olha que Paulo está, e a palavra de Deus está aqui nos chamando a se sujeitar, mas com visão em Cristo, como Cristo faz com a igreja. Aí fica tudo diferente. Porque Cristo, nós devemos nos sujeitar a Cristo, mas Cristo nos ama. Então é uma sujeição que, de retorno, ela vai trazer amor, ela vai trazer respeito, ela vai trazer cuidado, ela vai trazer uma série de coisas que vai valer a pena se sujeitar. Então, esse é o contexto do que Paulo vem trazendo aqui. Então, nós devemos nos sujeitar uns aos outros, mas assim, pensando no conceito de Cristo, aonde nós vamos nos respeitar, nós vamos nos amar, eu vou estar preocupado com você, você vai estar preocupado comigo, aí faz todo sentido a gente pensar, e é interessante que Paulo vem dizendo aqui sobre a família como um todo, né? Porque a base de tudo é a família. Então, ele diz ali da esposa para o esposo, como o esposo deve também cuidar da esposa, depois diz dos filhos, como é que o filho deve se portar. Veja que é a base de tudo, né? E é interessante que na família você tem funções também, como nós estávamos falando. Então, a unidade que existe na família deve existir na igreja. Você tem na família diferentes funções e você tem ali sujeições, também da esposa para com o marido, dos filhos para com os pais. Vamos supor, naquela época, no Império Romano, do servo para com o Senhor. E na igreja deve existir o mesmo aspecto. Nós temos diferentes funções e nós devemos ter a questão da sujeição para manter, então, a unidade. Isso é fundamental. Sim. No capítulo 5 aqui, duas coisas chamam bastante a minha atenção. A primeira delas é que não é a gente sujeitar o outro, mas o chamado de Cristo é para a gente se sujeitar. Então, ninguém que oprime o outro está se colocando no que Cristo falou. É a gente se sujeitar ao outro. E o segundo ponto aqui no capítulo 5 de Efésios é que é uma via de mão dupla. É a esposa para o marido, aí ele fala do marido para a esposa, é o pai para o filho para o pai, é o escravo para o seu senhor e o senhor para o escravo. É um respeito mútuo de mãos duplas. Se a igreja conseguir viver essa mensagem de Cristo, isto vai unir a igreja. Nosso tempo acabou. Vamos encerrar aqui agora a lição dessa semana, mas você que está acompanhando aí em casa, pode fazer parte da Escola Sabatina. Se você não tem o manual da Escola Sabatina, por favor, procure aqui a Igreja da Vila das Belezas ou a Igreja Adventista mais perto de você. Vamos estudar diariamente em casa. É muito gostoso estudar a Bíblia através deste manual e depois poder comentar aqui entre amigos. Gostaria de fechar lendo apenas um parágrafo de uma autora norte-americana, Ellen White, escrito no livro Testemunhos para a Igreja, fala assim, Cristo não fazia distinção de nacionalidade, classe social, nem credo. Os escribas e fariseus queriam monopolizar todos os dons do céu em favor da sua localidade e nação, com exclusão do restante das famílias no mundo inteiro. Cristo, porém, veio para derrubar todo o muro de separação. Veio para mostrar que o dom da sua misericórdia e amor, como o ar, a luz e a chuva que refrigera o solo, não conhece limites. Que esse amor, essa misericórdia de Cristo chegue até você e que você sinta o amor dele, o amor uns pelos outros e a gente possa se unir em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe então a todos nós.